Somos como dois amigos sentados no parque num agradável dia, conversando a respeito da vida, dos nossos problemas, investigando a própria natureza da nossa existência e nos perguntando com seriedade: por que a vida tornou-se um problema? Por que, embora intelectualmente sejamos muito sofisticados, a nossa vida diária é tão tediosa, sem qualquer sentido, exceto o da sobrevivência? O que ademais é um tanto duvidoso. Por que a vida, a existência diária, tornou-se essa tortura? Podemos ir à igreja, seguir algum líder, político ou religioso, mas a vida diária é sempre uma perturbação. Embora certos períodos sejam ocasionalmente alegres e felizes, há sempre uma nuvem escura em nossa vida. E esses dois amigos, como nós somos, vocês e o conferencista, estão discutindo juntos de maneira amigável, talvez com afeto, com desvelo, com preocupação, se é de todo possível viver a nossa vida diária sem um único problema. Embora sejamos altamente instruídos, tenhamos determinadas carreiras e especializações, ainda assim temos essas lutas não resolvidas, a dor e o sofrimento, e às vezes a alegria e o sentimento de não sermos totalmente egoístas. Assim vamos abordar essa questão do porquê nós, seres humanos, vivemos como vivemos, indo para o escritório das 9 às 5 ou 6 horas, durante 50 anos, e sempre com o cérebro, a mente, constantemente ocupados. Nunca há uma quietude, nunca há paz, mas sempre essa ocupação com uma ou outra coisa. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida diária, monótona, um tanto solitária, uma vida insuficiente. E tentamos fugir dela através da religião, das várias formas de entretenimento. No fim do dia, ainda estamos onde estivemos durante milhares e milhares de anos. Parece que mudamos muito pouco psicologicamente e interiormente. Os nossos problemas aumentam e há sempre o medo da velhice, da doença, de algum acidente que nos extinja. Assim é a nossa existência, da infância até a morte. Quer seja voluntária ou involuntariamente, nós morreremos. Parece que não fomos capazes de resolver esse problema, o problema da morte. Quando vamos envelhecendo, principalmente nos lembramos de todas as coisas que aconteceram, dos momentos de prazer, dos momentos de dor, e de pesar e das lágrimas. No entanto, sempre há essa coisa desconhecida chamada morte, da qual a maioria de nós tem medo. E como dois amigos, sentados no banco de um parque, não nesse salão com toda essa iluminação que é um pouco feia, mas sentados à luz mosqueada, o sol penetrando através das folhas, os patos na água do canal e a beleza da terra. Vamos discutir isso juntos. Vamos discutir juntos como dois amigos que tiveram uma vida longa e séria, com todos os seus problemas, os problemas do sexo, da solidão, do desespero, da depressão, da ansiedade, da incerteza, uma sensação de não sentido e, ao fim disso, sempre a morte. Ao conversarmos sobre a morte, dela nos aproximamos intelectualmente. Isso é, nós a racionalizamos. Dizemos que ela é inevitável, que não devemos temê-la ou fugir dela através de alguma forma de crença na vida após a morte, na reencarnação, ou, se vocês forem altamente intelectualizados, dizendo para vocês mesmos que a morte é o fim de todas as coisas, da nossa existência,
das nossas experiências, das nossas lembranças, sejam elas ternas, agradáveis ou abundantes. É também o fim da dor e do sofrimento. O que significa tudo isso? Esta vida que é, na realidade, se nós a examinarmos com muito cuidado, um tanto sem sentido. Podemos, intelectualmente, verbalmente, construir um sentido para a vida, mas o modo como nós, na realidade, vivemos tem muito pouco sentido. Viver e morrer é tudo o que sabemos. Tudo mais é teoria e especulação. A busca sem sentido de uma crença na qual encontremos alguma espécie de segurança e esperança. Temos os ideais projetados pelos pensamentos e lutamos para alcançá-los. Esta é a nossa vida. Até mesmo quando somos muito jovens, cheios de vitalidade e energia, com o sentimento de que podemos fazer quase tudo. Mas com o passar da juventude, da meia-idade e da velhice, sempre fica essa questão da morte. Não estamos apenas, se é possível fazer essa observação, ouvindo uma série de palavras, algumas ideias, mas pelo contrário, estamos juntos. Quero dizer, juntos, investigando todo esse problema do viver e do morrer. E ou vocês o fazem com o coração, com toda a mente, ou então de uma forma parcial, superficial, e desse modo, com muito pouco sentido. Antes de mais nada, devemos observar que o nosso cérebro nunca age plenamente e completamente. Nós usamos apenas uma pequena parte dele. Essa parte é a atividade do pensamento. Sendo em si uma parte, o pensamento é incompleto. O cérebro funciona numa área muito restrita. Ele depende dos nossos sentidos, que também são limitados e parciais. A totalidade dos sentidos nunca é livre e desperta. Eu não sei se vocês já sentiram, ao olharem alguma coisa com todos os sentidos, ao olharem o mar, os pássaros e o luar sobre um relvado verde. Se já perceberam, se olharam parcialmente ou com todos os sentidos totalmente despertos. Os dois estados são inteiramente diferentes. Quando vocês olham alguma coisa parcialmente, estão fixando mais a atitude centrada, separativa e egoísta do viver. Mas quando vocês olham para o luar sobre a água, que deixa um caminho prateado com todos os sentidos, isso é, com a mente, com o coração, com os nervos, pondo toda a atenção nessa observação, então vocês verão por vocês mesmos que não há nenhum centro do qual esteja observando. O nosso ego, a nossa personalidade, toda a nossa estrutura como indivíduos é inteiramente formada pela memória. Nós somos memória. Por favor, esse é um assunto para investigar. Não o aceitem. Observem-no e ouçam. O conferencista está dizendo que você, o ego, o eu, são todos completamente memória. Não há nenhum lugar ou espaço onde haja claridade. Vocês podem acreditar, ter esperança, ter fé, que haja em vocês alguma coisa incontaminada. Algo que seja Deus, que seja a fagulha do intemporal. Vocês podem acreditar em tudo isso, mas essa crença é apenas ilusória. Todas as crenças são ilusórias. Mas o fato é que toda a nossa existência é inteiramente feita de memória e de lembranças. Não há lugar ou espaço interior que não seja memória. Vocês podem investigar isso. Se estiverem se indagando seriamente, verão que o eu, o ego, é
todo memória e lembranças. E essa é a nossa vida. Nós funcionamos, nós vivemos da memória. E para nós, a morte é o fim dessa memória. Estarei falando para mim mesmo ou estamos todos juntos nisso? O conferencista está acostumado a falar ao ar livre, debaixo de árvores ou sobre uma vasta tenda, sem essas luzes ofuscantes. Então, podemos ter uma comunicação íntima uns com os outros? Na realidade, é apenas eu e você conversando juntos. Não essa audiência enorme num vasto salão, mas você e eu sentados às margens de um rio, num banco, discutindo isso juntos. E um diz para o outro: não somos nada além da memória, e é a esta memória que estamos presos. A minha casa, a minha propriedade, a minha experiência, o meu relacionamento, o escritório ou a fábrica para onde eu vou, a arte de que eu gosto, de poder utilizar durante um certo período de tempo. Eu sou tudo isso. A tudo isso o pensamento está ligado. É a isso que chamamos de viver. E essa ligação cria todas as formas de problemas. Quando estamos ligados, há o medo da perda. Estamos ligados porque estamos sozinhos, com uma profunda e permanente solidão, que é sufocante, isoladora e depressiva. E quanto mais estamos ligados a outra pessoa, o que ademais é memória, pois o outro é uma memória, mas problemas existem. Estou ligado ao nome, à forma. Minha existência é a ligação a essas memórias que eu reuni durante a minha vida. Onde há ligação, observo que há corrupção. Quando estou ligado a uma crença, na esperança de que nessa ligação haja uma certa segurança, tanto psicológica quanto fisicamente, essa ligação impede um exame maior. E tenho medo de examinar quando estou fortemente ligado a alguma coisa, a uma pessoa, a uma ideia, a uma experiência. Assim, onde há ligação, existe corrupção. Toda a nossa vida é um movimento dentro do campo do conhecido. Isso é óbvio. A morte significa o fim do conhecido. Significa o fim do organismo físico. O fim de toda memória que sou eu, pois eu nada mais sou do que memória, sendo a memória o conhecido. E eu estou com medo de deixar tudo isso e ir-se, o que significa a morte. Acho que isso está completamente claro, pelo menos verbalmente. Intelectualmente podemos aceitar isso de modo lógico e sensato. Isso é um fato. O mundo asiático acredita na reencarnação. Isso é, que a alma, o ego, o eu, que é um feixe de memórias, renascerá mais uma vez para uma vida melhor, se eles se comportarem corretamente agora. Se conduzirem corretamente, se levarem uma vida sem violência, sem cobiça e assim por diante. Então, na próxima reencarnação, eles terão uma vida melhor, uma posição melhor. Mas a crença na reencarnação é apenas uma crença. Mas uma crença é apenas uma crença. Porque os que possuem esta forte crença não vivem uma vida correta hoje. É apenas uma ideia de que a próxima vida será maravilhosa. Eles dizem que a qualidade da próxima vida deve corresponder à qualidade da vida atual. Mas a vida atual é tão torturante, tão exigente, tão complexa, que eles esquecem a crença e lutam, se iludem, tornam-se hipócritas e aceitam toda forma de vulgaridade. Essa é uma resposta à morte. Acreditar na outra vida. Mas o que é que irá reencarnar? O que é que irá continuar? O que é que tem continuidade na nossa vida atual?
é a lembrança das experiências de ontem, dos prazeres, dos medos, das ansiedades. E isso continuará a vida toda, a menos que rompamos e nos afastemos dessa corrente. Será possível, enquanto se vive, com toda energia, capacidade e agitação, terminar, por exemplo, com a ligação? Porque é isso que vai acontecer quando vocês morrerem. Vocês podem estar ligados à sua esposa ou ao seu marido, à sua pobreza. Podem estar ligados a alguma crença num Deus, o que é apenas um projeto ou uma invenção do pensamento. Mas vocês estão ligados porque há um certo sentimento de segurança, por mais ilusória que possa parecer. A morte significa o fim dessa ligação. Agora, enquanto vivemos, podemos terminar voluntariamente, facilmente, sem qualquer esforço, com essa forma de ligação? O que significa morrer para uma coisa que vocês conheceram, uma coisa que vocês seguem? Vocês conseguem fazer isso? Porque isso é morrer junto com o viver. Não separado por 50 anos ou mais, à espera de alguma doença que dê cabo de vocês. É viver com toda a sua vitalidade, energia, capacidade intelectual e com grande sentimento. E ao mesmo tempo para determinadas conclusões, para determinadas idiosincrasias, experiências, ligações, ferimentos, terminar e morrer. Isso é, enquanto viver, viver também com a morte. Então a morte não é algo distante. A morte não é uma coisa que está no fim da nossa vida, produzida por algum acidente, doença ou velhice, mas pelo contrário, o fim de todas as coisas da memória. Isso é a morte, uma morte não separada da vida. Devíamos também considerar como dois amigos sentados juntos às margens de um rio, com a água clara correndo, não a água enlamaçada e poluída, vendo o movimento das ondas, perseguindo-se rio abaixo. Por que a religião representou uma parte tão grande na vida das pessoas desde os tempos mais antigos até hoje? O que é uma mente religiosa? Como ela é? O que a palavra religião significa realmente? Porque, historicamente, as civilizações desapareceram e novas crenças tomaram o seu lugar. O que produziu novas civilizações e novas culturas? Não o mundo tecnológico dos computadores, dos submarinos, dos materiais de guerra, nem dos homens de negócio, nem dos economistas, mas as pessoas religiosas de todo o mundo produziram uma mudança tremenda. Assim, devemos perguntar juntos o que queremos dizer com religião. Qual o seu significado? Será apenas uma mera superstição ilógica e sem sentido? Ou há alguma coisa maior, alguma coisa infinitamente bonita? Para descobrirmos isso, não será necessário. Estamos discutindo isso juntos, como os dois amigos, não se esqueçam. Não será necessário estar livre de todas as coisas que o pensamento inventou sobre a religião. O homem sempre procurou alguma coisa além da existência física. Ele sempre pesquisou, perguntou, sofreu e torturou-se para descobrir se há alguma coisa que não pertença ao tempo, que não pertença ao pensamento, que não seja a crença e nem a fé. Para descobrir isso, devemos estar absolutamente livres. Pois se vocês se fixarem numa determinada forma de crença, essa mesma crença impedirá a investigação do que é eterno. Se há essa coisa, a eternidade que está além de todo o tempo,
além de toda medida. Assim, devemos estar livres. Se somos sérios na indagação do que é religião, devemos ser livres de todas as coisas que o pensamento inventou sobre o que é considerado religioso. Isso é, todas as coisas que o hinduísmo, por exemplo, inventou com as suas superstições, com as suas crenças, com as suas imagens e a sua literatura antiga, como os Upanishads. Devemos ser completamente livres de tudo isso. Se estamos ligados a tudo isso, então será impossível, naturalmente, descobrir aquilo que é original. Vocês entendem o problema? Se a minha mente, o meu cérebro, está condicionado pelas superstições hindus, crenças, dogmas e idolatria, com toda a tradição antiga, então ela está amarrada a isso e não pode se mover, não é livre. Do mesmo modo, devemos ser livres totalmente de todas as invenções do pensamento, dos rituais, dogmas, símbolos, dos sábios e assim por diante, do cristianismo. Isso pode ser bem mais difícil, pois nós nos aproximamos de casa. Mas todas as religiões, seja a cristã, a muçulmana, a hindu, a budista, são um movimento do pensamento que continua através do tempo, através da literatura, através dos símbolos, através das coisas feitas pelas mãos ou pela mente. E tudo isso é considerado religioso no mundo moderno. Para o conferencista, que não é religioso, para o conferencista, trata-se de uma forma de ilusão, de conforto, de satisfação romântica, sentimental, mas não real. A religião deve afetar o modo pelo qual vivemos, o significado da vida, pois só então há ordem em nossa vida. A ordem é algo totalmente desassociado da desordem. Vivemos em desordem. Isto é, vivemos em conflito, em contradição, dizendo uma coisa e fazendo outra, pensando de um modo e agindo de outro. Isso é contradição. Onde há contradição, que é divisão, deve haver desordem. E uma mente religiosa está completamente sem desordem. Esse é o fundamento de uma vida religiosa. Não todo o contrassenso que está acontecendo com os gurus e suas idiotices. É extraordinário como muitos gurus vieram ver o conferencista. Alguns porque pensam que eu os ataco. Eles querem me persuadir a não atacar. Dizem que o que você está dizendo e o que você está vivendo são a verdade absoluta. Mas não é para nós, porque precisamos ajudar essas pessoas que não estão tão adiantadas quanto você. Vejam um jogo que eles fazem. Vocês entendem? Assim imaginamos porque alguns ocidentais vão à Índia, seguem esses gurus e se iniciam, seja lá o que isso significa. Vestem roupas diferentes e pensam que são muito religiosos. Mas retirem-lhe as roupas, detenham-nos e indaguem-nos, e eles são exatamente como você e eu. Assim, a ideia de ir para algum lugar para encontrar esclarecimento, de mudar o nome para algum nome sânscrito, parece estranhamente absurda e romântica sem qualquer realidade. Mas milhares de pessoas estão fazendo isso. Provavelmente trata-se de uma forma de diversão sem muito sentido. O conferencista não está atacando. Por favor, vamos entender isso. Não estamos atacando nada, estamos apenas observando. Observando o absurdo da mente humana, como somos pegos facilmente. Somos tão ingênuos. Uma mente religiosa é uma mente muito concreta. Ela lida com os fatos, com o que está realmente acontecendo com o mundo exterior e com o mundo interior.
O mundo de fora é a expressão do mundo de dentro. Não há nenhuma divisão entre o fora e o dentro. Uma vida religiosa é uma vida de ordem e diligência. Lidar com o que está realmente dentro de nós mesmos, sem nenhuma ilusão, de modo que vivamos uma vida ordenada e correta. Quando isso é estabelecido inabalavelmente, então começamos a indagar o que é a meditação. Talvez essa palavra não existisse no mundo ocidental, no seu uso atual, até há cerca de 30 anos atrás, mais ou menos. Os gurus orientais trouxeram-na para cá. A meditação tibetana, a meditação zen, a meditação hindu, a meditação particular de um determinado guru, a meditação yogi, sentar-se na postura de pernas cruzadas, respirar, tudo isso que vocês sabem. Tudo isso é chamado de meditação. Não estamos denegrindo as pessoas que fazem isso. Estamos apenas observando como a meditação se tornou absurda. O mundo cristão acredita na contemplação. Eles se entregam à vontade divina, à graça e assim por diante. Acontece o mesmo no mundo asiático. Apenas eles usam palavras diferentes, em sânscrito, mas é a mesma coisa. O homem procurando alguma espécie de segurança duradoura, de felicidade, de paz, e não a encontrando sobre a terra, na esperança de que ela exista em algum lugar, a procura desesperada de alguma coisa imperecível, a busca do homem pelo tempo incomensurável. Assim devíamos indagar juntos, profundamente, o que é a meditação e se existe algo sagrado, santo. Não aquilo que o pensamento criou como sendo santo. Isso não é santo. O que o pensamento cria não é santo, pois está baseado no conhecimento. E como pode qualquer coisa que o pensamento invente, sendo incompleta, ser sagrada? Mas em todo o mundo adoramos aquilo que o pensamento inventou. Não há nenhum sistema, nenhuma prática, além da clareza de percepção de uma mente livre para observar. Uma mente que não possui nenhuma direção e nenhuma escolha. A maior parte dos sistemas de meditação tem o problema de controlarem o pensamento. A maior parte da meditação, seja zen, hindu, budista, cristã, ou a do último guru da moda, tenta controlar o pensamento. Pelo controle, você centraliza, traz toda a sua energia para um determinado ponto. Isso é concentração, o que significa que há um controlador diferente do controlado. O controlador é o pensamento, a memória, e aquilo que ele controla ainda é pensamento, que está vagando. Dessa forma, há conflito. Você está sentado, quieto, silenciosamente, e o pensamento vaga. Você é como um escolar a olhar para fora da janela e o professor diz: não olhe para fora da janela, concentre-se no seu livro. Nós temos que aprender o fato de que o controlador é o controlado. O controlador, o pensador, o experimentador são, nós achamos, diferentes do controlado, do movimento, do pensamento e da experiência. Mas se observarmos cuidadosamente, o pensador é o pensamento. O pensamento criou o pensador separado do pensamento, que então diz: eu devo controlar. Assim, quando vocês percebem que o controlador é o controlado, vocês eliminam totalmente o conflito. O conflito só existe quando há divisão. Onde há divisão entre o observador, o que testemunha, o que experimenta e aquilo que ele observa e experimenta, há conflito. Nossa vida está em conflito porque vivemos com essa divisão. Mas essa divisão é falaciosa, não é real.
Ela tornou-se um hábito nosso, uma cultura nossa, um controle nosso. Nunca percebemos que o controlador é o controlado. Assim, quando percebemos esse fato, não verbalmente, não idealisticamente, não como um estado utópico pelo qual vocês têm de lutar, mas na realidade, que em nossa vida o controlador é o controlado, que o pensador é o pensamento. Então, todo o modelo do nosso pensamento sofre uma mudança radical e não há nenhum conflito. Essa mudança é absolutamente necessária se estamos meditando, porque a meditação exige uma mente altamente compassiva e, portanto, altamente inteligente, com uma inteligência que nasce do amor, não do pensamento astucioso. Meditação significa o estabelecimento da ordem na nossa vida diária, de modo que não haja contradição. Isso significa rejeitar todos os sistemas de meditação, de modo que a nossa mente seja completamente livre e sem direção, de modo que a nossa mente fique completamente silenciosa. Será isso possível? Porque ficamos a tagarelar interminavelmente. No momento que deixarmos esse lugar, começaremos a tagarelar. A nossa mente irá continuar para sempre ocupada, tagarelando, pensando, lutando, e assim não há espaço algum. O espaço é necessário para que exista o silêncio, pois uma mente que está praticando, lutando para ficar em silêncio, nunca está em silêncio. Mas quando ela percebe que o silêncio é absolutamente necessário, não só o silêncio projetado pelo pensamento, não o silêncio entre duas notas, entre dois ruídos, entre duas guerras, mas o silêncio da ordem. Então, nesse silêncio, a verdade para a qual não existe nenhum caminho passa a existir. A verdade que é intemporal, sagrada e incorruptível. Essa é a meditação. Essa é a mente religiosa.